Depois de muitos anos, Caim finalmente decidiu ir até a igreja para conversar com os deuses. Diante das divindades, o garoto queria discutir com eles sobre seus status atuais. Zeno, o deus da criação, informa que o status da criança são de fato inumanos, e que mesmo lhe faltando experiência de vida, Caim com certeza já é um humano mais forte. Zeno segue perguntando se o garoto quer se tornar um semideus. Assim ele estaria da mesma classe que os monstros e dragões divinos, mas avisa que há limites para o que se pode conseguir sozinho. O velho barbudo muda de assunto e fala que no mundo dos deuses não há muito entretenimento, e pergunta se o garoto não poderia usar o seu conhecimento da outra vida para criar algo para eles. Caim reflete que se puder trazer algo que não existe naquele mundo, sem sombra de dúvidas seria um enorme sucesso. Então, pressionado por Zeno e o deus do comércio Panor, Caim fala que vai realizar esse pedido. Algum tempo depois, no centro do comércio da capital real, Caim está junto de Sarah e Rene dentro de uma loja de roupas femininas para comprar roupas para sua irmã mais velha. Mas como estava se sentindo muito desconfortável, ele sai correndo para o lado de fora. Olhando para frente, ele observa as orelhas de gato da sua amiga de infância Parma, que não via há 5 anos. Ela foi para a capital e agora está em treinamento na loja do seu tio Tâmanes, que fica muito surpreso ao saber que o garoto é um nobre. Caim por sua vez diz que isso não é algo notável e pede para entrar em sua loja. Lá dentro ele percebe que o lugar vende de tudo. Caim fala que tem um item recreacional que deseja criar e pergunta se o empresário pode cuidar da produção e da venda do item. Observando o molde do jogo de tabuleiro, Tâmanes fala que é simples e interessante, sendo fácil de entender como se joga. Ele acredita que consegue oferecer um preço acessível e pede para criar esse projeto. Caim então pede para que primeiro ele faça um protótipo e para arcar com os custos ele lhe entrega uma moeda de ouro. Tâmanes se espanta dizendo que uma moeda de ouro é muita coisa para criar apenas um protótipo, mas Caim fala para ele considerar isso como um investimento adiantado. Sendo assim, ele não tem escolhas a não ser aceitar, e avisa como chefe da companhia Saraki vai dar tudo de si nesse novo projeto. Enquanto sai do local, ele se depara com sua irmã que está furiosa por ele ter simplesmente fugido da loja de roupas. Anne diz que queria mostrar as roupas que havia escolhido, mas Caim diz que ela ficaria muito bem com qualquer roupa que usar. Ouvindo isso, a garota diz que lhe mostrará todas as roupas quando chegarem em casa. Em sua mansão, Caim passou a noite inteira vendo todos os vestidos que sua irmã mais velha havia comprado. De manhã, Sylvia avisa que Tâmaris pediu para que seu mestre fosse até a loja. Já na loja, o jogo estava finalmente pronto. Caim fica impressionado e diz que é igualzinho ao reverse que tinha imaginado. Vendo que o empresário estava curioso, ele joga uma partida para que saiba como funciona. Tâmaris se impressiona e afirma que com certeza isso fará muito sucesso. E vendo que Parma gostou muito, não tem dúvidas que também será popular dentre as crianças da capital. Caim sugere que na hora da produção, ele deve fazer uma versão para a nobreza, pois eles com certeza vão querer o produto mais refinado, e uma versão regular para que fique mais acessível a todos. A ideia é que Tâmaris produza 50 versões para os nobres e 1000 exemplares da versão regular. Mas havia um problema. O chefe avisa que a empresa não tem tantos fundos excedentes, sendo assim terão dificuldades com dinheiro. Caim então coloca 5 moedas de ouro na mesa, o que deixa o pobre chefe da empresa totalmente empolgado. Antes de tudo, ele sugere fazer um contrato para apresentar ao deus do comércio, e logo em seguida farão a promessa de que irão cumprir esse contrato. Após fazerem isso, ninguém conseguirá produzir o mesmo produto por 3 anos. Ao colocarem as mãos sobre o tabuleiro, Tâmaris inicia o cântico e um forte brilho amarelo surge do objeto, e o tabuleiro desaparece na frente de seus olhos. E com isso o contrato está completo. Após isso, Caim pede para que ele produza uma versão mais luxuosa, para que possa apresentar na corte real. Tâmaris fica assustado com essa proposta, alegando que sua companhia mediana jamais conseguiria produzir algo digno da corte, mas Caim o incentiva e tem certeza que ele vai conseguir. O garoto reflete de que como o reverse sumiu, os deuses devem estar se divertindo no momento, que por sinal Panor estava ganhando de lavada. Em casa, Sylvia estava desesperada, querendo saber onde o garoto estava, pois o seu debut logo irá começar. Na carruagem, seu pai avisa que como seu filho se tornou um barão, certamente será alvo da atenção de todos no debut. Dessa forma, avisa para ele ter cuidado com os pais que vierem apresentar suas filhas. Com uma expressão mais séria, Caim diz que lidará com ele de alguma forma. Deixa Lugano espantado ouvindo isso e diz que seu filho não parece ser uma criança de 10 anos. Agora na festa do palácio, Caim anda cuidadosamente entre as pessoas. De repente ele se depara com Corgino e lembra que ele não passou uma boa primeira impressão. Com um clima ruim, ele desvia do caminho e percebe o filho dele e seus seguidores. Enquanto caminhava, ele é chamado por seu pai, que estava com a família Santana, onde não só as crianças estavam felizes em se reencontrarem, como também o pai de Silk. Garmin então apresenta seu terceiro filho. Caim reflete que os assuntos tratados na audiência foram declarados como privado. Logo, essa é a primeira vez que eles estão se falando em público. Caim novamente se apresenta para a família Santana. Eric, com a expressão assustadora, agradece Caim por ter salvado a vida de sua preciosa filha. Silk também se apresenta novamente e agradece por ter sido salva daquele perigo, e espera que tenham uma boa relação no futuro.
Caim, o nosso camisa 10 no pé de tempo, a elogia, dizendo que ela combinava muito com o vestido e que parecia uma princesa de outro lugar. Eric fala que Caim sabe lidar demais com a mulher, mesmo tendo 10 anos de idade. Garmin então explica que isso se deve à sua irmã mais velha, Raine, pois ela é meio moleca e é fácil deixá-la de mau humor, por isso eles têm que tomar bastante cuidado. Depois de sair do local, Garmin novamente ressalta que o seu filho não parece ter apenas 10 anos de idade. Caim responde que age da mesma maneira que age com sua irmã mais velha, pois Raine fica de bom humor sempre que é elogiada. Com os lados trombetas, a família real desce as escadas e Caim fica muito feliz em ver Telestia novamente. Depois de brindarem, todos têm a oportunidade de ficar de frente ao governante para trocarem algumas palavras. Garmin agradece por ter convidado sua família para essa comemoração. Caim, por sua vez, cumprimenta a princesa Telestia, dizendo que ela está tão bonita que até esqueceu de respirar. O rei pergunta o que o Marquês fez para criar um filho tão galanteador, e isso fica muito claro quando eles observam a reação que a garota teve ao receber os elogios. Caim diz que trouxe algo que gostaria de presenteá-lo. O galanteador então tira o luxuoso reverse de sua caixa de itens, e diz que esse é um jogo que desenvolveu em colaboração com a companhia Saraki. O rei acha bem interessante e avisa que quer ter uma conversa com ele sobre a maneira que trata sua filha enquanto joga esse joguinho. Descendo as escadas, Caim é questionado por seu pai sobre esse jogo que fez sem o seu consentimento. Ele fala que depois se tornou um barão, ficou com medo de não ter dinheiro suficiente para manter a mansão que recebeu. Garmin entende e avisa a seu filho que ele deve viver sendo responsável pelo que faz. Agora ele precisa resolver algumas coisas, então diz para que Caim vá conversar com outras crianças. Caim reflete que se envolver com comércio e ter o título aos 10 anos realmente é demais para uma criança. Nesse momento, Silk aparece e o chama para conversarem. Ojal fica desconfortável por ela se referir a ele de uma maneira tão formal e pede para que o chame apenas de Caim. E ela repete o nome dele por diversas vezes. No momento em que conversam, Rabbit, o filho de Kojino, aparece para cumprimentar Silk, achando que ela seria bem receptiva, mas para sua desgraça, ela o cumprimenta da maneira mais fria possível. Caim se apresenta como barão, mas os garotos não acreditam e pensam que ele é um filho de um baronato muito pobre, que não pode nem sequer falar seu próprio sobrenome, e diz que se ele pedir desculpas por ter sido rude, irá perdoá-lo. Silk tenta explicar a situação, mas Caim a interrompe, dizendo que Rabbit pedirá desculpas primeiro. Ouvindo isso, ele fica muito furioso e decide resolver isso do lado de fora. No quintal, Silk e Caim ficam brincando com a situação, enquanto os moleques estavam transtornados. Um deles começa a recitar um encantamento, fazendo uma apresentação espalhafatosa, mas quando lança sua magia Bola de Fogo, ela é fraca e pequena. O outro faz a mesma coisa, só que dessa vez utilizando magia do elemento terra. Porém, mais uma vez é completamente sem graça. Para acabar com essa palhaçada, Silk explica a situação e diz que Caim não é o filho de um barão, mas havia sido nomeado como tal. Os garotos entram em desespero e se retiram do local da mesma forma que Kojino fez na frente do rei. Silk diz que Caim já sabia que eles tinham entendido a situação de forma errada e que fez isso apenas para se divertir. Ela então diz que vai contar para Telestia sobre esse seu lado sombrio, caso não saia com ela em um encontro. Nesse exato momento, a princesa aparece, querendo saber sobre o que eles estavam conversando. Silk então avisa que vai ter um encontro com o garoto. Telestia fica em choque com essa notícia e percebe que sua amiga não trata mais de maneira tão formal, além de ficar com ciúmes, pois também queria ter um encontro com o garoto. Não tendo escolha, Caim fala que também vai ter um encontro com a princesa. Nesse momento, reaparece dizendo que terá uma boa conversa de homem para homem sobre sua filha, até que seu coração se contente. Amigos, esse encontro realmente vai acontecer no futuro. Só eu acho que a vida de aventureiro de Caim aparente está cada vez mais distante. Se quiserem